Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1 de fevereiro, sábado. O número do verbete é 2920. Ele tem 10 páginas, 47 logias e 17 máximos. O título do verbete é Tecnofilia e a especialidade Experimentologia. Quem redigiu o verbete é a verbetógrafa veterana, a professora Alba Cardoso. Quantos verbetes você já fez com esse? Com esse 8. 8 verbetes. Então, a professora Alba, ela é empresária, tradutora juramentada de inglês, graduada em matemática, ela é brasileira, nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, é voluntária da Conscienciologia desde 2000, é docente de Conscienciologia desde 1994. 2004. Desde 2004? Isso. Precisamos alterar. Colocaram 10 anos a mais para mim aí. E é tenepsista desde março de 2008. Então vamos à definição. A tecnofilia é a tendência, inclinação, propensão, afinidade, afeição, estima ou preferência pessoal inata da consim, homem ou mulher, pela aplicação de técnicas na resolução metódica dos problemas e busca de soluções adequadas para a vida humana intrafísica. Agora aqui na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da tecnicidade, os qualipensenes, os paratecnopensenes, os neopensenes, os heurístico-pensenes, a incompatibilidade com holopensenes não técnicos, a autopensenização pró-solucionática. Agora aqui na fatologia, o apreço pela técnica, a criação das próprias técnicas pró-recim, o estudo das preferências por determinado tipo de técnica, a aplicação das técnicas evolutivas em dupla, o convite amparado para aplicar a técnica certa para o momento de vida certo, o experimento contribuindo para a validação das técnicas propostas, a tecnofilia causando crise de crescimento em quem aplica, o posicionamento tarístico frente à indiferença quanto à vida mais técnica e menos intuitiva, o calculismo cosmoético, o cuidado com os efeitos disfuncionais da tecnologia sobre o pesquisador e a busca da vivência intrafísica, incluindo o mental soma. Agora, na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a utilização das potencialidades paracerebrais na busca por novas ferramentas interassistenciais, o conhecimento limitado a respeito da paratecnologia das comunexes avançadas e as paratécnicas do curso intermissivo. Agora aqui na argumentologia, no item teaticologia, nós temos aí 250 técnicas listadas aqui. Tem muito material para a gente debater aqui. Na remissiologia nós destacamos inteligência técnica, nanotecnologia pró-paz, reciclofilia, técnica, verpom paratecnológica e viragem autoevolutiva. Agora a frase enfática. A tecnofilia indica predisposição da consciência ao autodidatismo, à auto-organização e à cientificidade, e requer qualificação cosmoética a fim de proporcionar resultados interassistenciais. Agora na questionologia. Quais proveitos evolutivos vem você, leitor ou leitora, obtendo com a aplicação das técnicas evolutivas da conscienciologia? Utiliza os resultados experimentais para aprimorar as técnicas? Na bibliografia nós temos aqui 4 referências. Agora a mega análise feita pelo João Paulo. Apreço,
afinidade, tecnicidade, cientificidade, tecnopensenidade, aprimoramento, procedimento, autodidatismo, auto-organização, otimização, resultado, solucionática, tecnonímia, metodofilia, evoluciologia, metodologia, tecnologia, paratecnologia, experimentologia e problematicologia. Então nós já temos aqui algumas perguntas, mas antes da gente iniciar com as perguntas, a gente sempre pede para a verbetógrafa, né, dizer como que ela fez essa pesquisa, o que motivou a fazer esse estudo. Olá, boa tarde. Eu sempre me interessei por métodos melhores para realizar as funções, as atividades, e uma coisa que me incomodava antes mesmo de eu conhecer a Conscienciologia é que as pessoas falavam assim, vamos melhorar, né, vamos evoluir, ou todo mundo quer ser alguém melhor, mas ninguém diz como. Então, o como é o que, né, me comia por dentro, que negócio assim, mas tá, quero ser melhor, mas como eu faço isso? E a técnica ajuda muito, porque dá um caminho mais certeiro, alguém já testou aquilo antes, né, já está otimizado mesmo. Então, você tenta, você aplica uma ou outra técnica, você vê que dá resultado. E isso, eu acho o grande benefício da técnica. E como eu gosto, né, eu resolvi escrever o verbete. Em princípio, tudo que a gente faz com técnica, a gente faz melhor, né? Pois é. A técnica ficou boa, claro. Então vamos aqui, já temos aqui algumas perguntas de teletertulianos. Então a verbetógrafa, professora Alba, em Fatologia, página 1, final da primeira linha, poderia falar sobre as constantes conversas sobre o tecnoleto da Conscienciologia e em seguida sobre o tecnês? Sim. Essas conversas acontecem devido ao meu interesse pelas técnicas e pela tecnofilia, porque sempre, na Conscienciologia, a gente está sempre vendo técnicas novas sendo propostas, mesmo que não seja uma técnica proposta pelo propositor da ciência, que é o Valdo Vieira, mas outros verbetógrafos e outros pesquisadores também vêm com técnicas diferentes e até alterações ou complementos de uma técnica com a outra. Então, a gente sempre conversa sobre esse conjunto de termos também que existe relacionados às técnicas. O tecnoleto é um vocabulário específico das técnicas da Conscienciologia. Às vezes tem alguma expansão do conceito de certas técnicas ou de certos neologismos também, então a gente também conversa sobre isso. E o tecnês não é um idioma, mas é um jargão da tecnologia. Aí a gente pode inserir os cognatos, que ser, por exemplo, tecnólogo, tecnicista, tecnês, né? São cognatos. Muitos anglicismos também, porque tem muita coisa que vem do inglês para a gente. E não só que fica no original inglês, mas que também faz uma adequação, tipo startar. Vamos startar alguma coisa. Isso é de start, não tem nada, não existe um verbo, né, em português, mas existe o verbo começar, iniciar, outros verbos, mas a gente acaba puxando o anglicismo e adequando, adaptando a língua. Então, são esse tipo de conversas também. Agora, em Fatologia, página 1, 8ª linha, existe atualmente na Cognópolis alguma técnica do momento ou técnica da moda? Poderia nos dar as atualizações sobre a técnica da vez? Essa daqui, quando eu escrevi, uma técnica que estava sendo muito falada era as 5 horas de reflexão. Só que eu não tenho vindo às mini tertúlias nas últimas semanas aí, então pode ter coisa nova, né, que eu não estou sabendo. Não sei se a Pilar sabe de alguma coisa. Eu estava numa mini tertúlia essa semana, ele falou sobre a memória, quer dizer, o que a gratidão ajuda a memória.
E a memória ajuda a gratidão. Então, É. como que a pessoa vai demonstrar gratidão se ela não lembra do que foi feito para ela, né? Exato. Então, uma técnica para você estimular a memória é você ter gratidão. E também vice-versa, né? Ele até comentava que quando a gente chegar lá no extrafísico, depois da dessoma, a primeira coisa que a gente deveria pensar é em agradecer aos nossos professores do curso intermissivo. Tá. Mas para você fazer isso, você teria que ter lembrado. Que lembrar. Então fica essa, é uma técnica, né? Aí, ó. Mais alguém lembra de alguma técnica? Não. Então vamos aqui para outra pergunta. Na Fatologia, página 1, terceira linha de baixo para cima, qual cuidado deve haver com os efeitos disfuncionais da tecnologia sobre o pesquisador? A tecnologia é muito boa porque ajuda a gente a ir abrangendo não só as técnicas e os métodos, mas também a parte física, né, operacional de equipamentos, ferramentas também. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ficar até mesmo viciado, né, em determinados aparelhinhos que ajudam, mas que podem deixar a pessoa muito fechada naquilo. Tanto que o verbete, o tema central dele é neutro, porque tecnofilia, se você procurar na internet, você vai ver tecnofilia não necessariamente com essa acepção que eu coloquei, mas a acepção da adicção, né, da pessoa que já está viciada pela tecnologia. Tem gente que precisa, já está começando a ter gente que precisa de ir para um spa para não usar o computador naquele final de semana, por exemplo. Se você fala isso para alguém, fica sem Facebook uma semana, a pessoa, né, já começa a ter alterações. Então, já estão aparecendo aí os resultados da tecnofilia negativa, no caso. Tem os tablets, né, os smartphones. Tablets, A gente vê, por exemplo, na escola, né, os alunos estão viciados, né? Você está falando, o professor está dando aula sozinho lá e está todo mundo ali nos tablets da vida, né? Mas acaba sendo um vício, né? Ele não consegue se separar mais daquilo. Não consegue. Né? É uma companhia que a pessoa acabou considerando ali, ficando junto dela ali. Já estão até pensando em terapia especial, né? Para esse tipo de, vamos dizer, de transtorno, né? De transtorno, né? Então agora, professora Alba, em Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Poderia explanar sobre o auxílio dos gadgets na auto-organização diária? É o que a gente estava falando aqui agora. Tem os tablets, tem os smartphones, o próprio computador, desktop mesmo, ajuda bastante na organização, porque você cria tabela, você cria planilhas, a própria agenda, né? Ela pode ser visualizada nesses aparelhos. É muito positivo. Então, você tem uma ideia, por exemplo, de fazer alguma atividade. Eu gostei dessa ideia, está aqui na minha tertúlia, né? Ver a ideia lá da técnica, e vou fazer essa técnica. Se você não parar para se organizar e ver que na sua agenda não vai ter um dia específico para fazer aquela técnica, você só vai ficar se enganando, né? Então, eu quero fazer, mas tá, em qual dia? Qual dia que eu vou fazer? Aqui nessa quarta-feira tem um horário, bom, vou inserir aqui. Ou se for alguma coisa que você realmente quer fazer, aí você afasta um compromisso ou outro e insere ali de qualquer forma. Mas precisa ter essa organização, e os gadgets ajudam nisso aí também. Alba, Oi. Na página 1, em Fatologia, você colocou aqui a identificação do medo de aplicar técnicas. Você poderia falar um pouco sobre isso e a sua experiência? Nesse aqui, eu tive essa experiência mais com alunos, né? Para quem a gente explica as técnicas, você vê uma resistência. Como é que você identifica isso, né? Você vê uma resistência na hora da explicação da técnica. Então, são muitas perguntas contra a técnica. Não, mas, por exemplo, a técnica da Invex é uma que sempre, né, dá uma certa resistência. Não, mas e se todo mundo parar de ter filho, não vai ter mais gente nascendo no mundo, né? Coisa impossível. Olha a Índia, olha a China, olha
né, vários países aí. E não é uma questão de simplesmente você mandar todo mundo parar de ter, porque existem pessoas que vieram e têm programação existencial para receber, né, os filhos e tal. Então, é cada um. Mas existe uma resistência por parte das pessoas quando você apresenta determinadas técnicas. E aí você vê um certo receio por trás, um medo. Não é só uma questão cultural. É uma questão de medo mesmo. Tá, o que vai acontecer, né, se eu fizer isso? Às vezes a pessoa pensa, eu vou ser rechaçada. Aí os motivos são de cada um. Mas dá para identificar, e se a gente identifica na gente, é mais um motivo para pesquisar um pouco mais aquela técnica. Por que está aparecendo aquele medo? Qual é o motivo ali, né, por debaixo dessa emoção? Então, no verbete do professor Pedro Fernandes, eu até perguntei sobre um tipo de emoção para ele, e ele falou assim, tá, mas essa emoção aí tem algum nome, né? Então, qual é o nome dessa emoção? Então, a pessoa tem que ver qual é o nome desse medo por detrás, para ela entender se ela aplicar a técnica lá, naquela hora ou não, quais podem ser os resultados, e aí enfrentar, né? Porque existem técnicas que é para a vida inteira, né? Por exemplo, da Invexis, né? Você aplica e tem uma repercussão na vida da pessoa. A técnica da TENEPS, né? Da esterilização de energias durante 50 minutos, todo dia. E aí você vai fazer aquilo para a vida inteira. E é no mínimo 50 minutos, né? Porque acaba sendo mais depois. Então, dá um certo receio. Nossa, mas eu vou fazer para sempre isso? E como é que é? E precisa ser pensado, planejado antes, né? Para tomar a decisão correta. Não, está na hora. Vou conseguir aplicar a partir de agora. Então, também tem muitas técnicas da Conscienciologia que exigem autoenfrentamento. Então, isso às vezes, né, a pessoa, à primeira vista, ela rechaça, né? Isso, vamos dizer, a técnica da Consciência Cobaia é uma técnica, né? Às vezes, a pessoa, assim, na primeira vez que ela ouve, não, isso aqui não é para mim, deixa um pouco para lá, né? Queria perguntar mais, Valdirene? Eu tenho mais uma pergunta. Em fatologia, na 6ª linha, você colocou o convite amparado para aplicar a técnica certa para o momento de vida certo. Como identificar esse momento e o convite amparado? A gente vê pelos resultados do esforço ali que foi feito. Esse aqui aconteceu comigo algumas vezes, né? E a última que aconteceu foi um convite da professora Marlene Koller para fazer a técnica de mais um ano de vida no âmbito do laboratório que é feito, e é um curso realizado aqui no CEEC. Então, eu fiz a técnica, eu apliquei a técnica, existem os acompanhamentos, né, trimestrais, que facilita, ajuda a gente a manter o foco na técnica, não esquece que está aplicando, né? Porque um ano, muita coisa acontece, você pode, se você não focar, não tiver uma organização, você pode esquecer. Lá no 3º mês, você já nem está aplicando mais nada. Então, foi um convite muito certo, num momento oportuno, que eu precisava acelerar muitas coisas. Acelerou, me ajudou, e eu, inclusive, consegui também ajudar outras pessoas dentro do laboratório, porque eu também me tornei professora do laboratório. Então, assim, a gente vê pelos resultados mesmo, mas tem que aplicar a técnica, né? Esse convite aqui, acha que está bom, acha que está ruim, não. Você vai, faz a técnica e vê o resultado. Se for bom, vai ter energia, vai ter muita sincronicidade, então vai ser bem positivo. Então, agora aqui em Fatologia, página 1, 8ª linha de baixo para cima, poderia aprofundar a tecnofilia causando crise de crescimento em quem aplica? Você gostar de técnica é bom. E
isso te leva a se enfrentar, né? Muitas vezes, é o que até o professor Amin estava falando aí. Algumas técnicas, ou a maioria delas, na Conscienciologia, demanda autoenfrentamento mesmo. Então, esse enfrentamento que a gente precisa ter, ele vem junto, né, com a crise de crescimento. Eu aplico a técnica, eu gosto de aplicar a técnica, mas quais são aquelas técnicas mais difíceis, por exemplo, para eu aplicar? Que eu acho... Qual é a técnica que você nunca conseguiu aplicar, por exemplo? Então, por que você não conseguiu? Qual é o tipo de enfrentamento que você vai ter que passar para aplicar essa técnica? É nesse sentido que a gente colocou aí no verbete. Bom, tem uma pergunta aqui que é repetida, mas vamos fazer de novo. Patologia, página 1, final da 8ª linha, de baixo para cima, sobre a identificação do medo de aplicar técnicas. Como é feita essa identificação? Como a gente falou antes, a identificação é feita tanto pela própria pessoa, ela sente efetivamente em si aquele medo diante da menção, a técnica, ou durante a aplicação da técnica. Tem técnicas projetivas, por exemplo, que são muito... É muito comum a pessoa ter medo, receio, porque ela vai sair do corpo, ela vai, de alguma forma, perder um controle, né? Que saiu do corpo, e aí meu corpo, perdi aquele controle mais físico que eu tinha. Então, isso é comum. Ou vou sair do corpo e vou encontrar o quê? Quem? Também é comum, né? O medo do desconhecido. É bastante relatado pelos alunos de cursos de introdução à Conscienciologia, à Projeciologia. E aí a gente identifica pela verbalização, ou na pessoa ela sente mesmo um receio, às vezes uma ansiedade, não necessariamente o medo explícito, mas alguma ansiedade. E aí, o que tem por trás dessa ansiedade? Então, por aí. Otto. Alba, ali na página 1 mesmo, aqui na Fatologia, 4ª linha de baixo para cima, você põe lá, alfabetização técnica prioritária. Você pode explicar? Quando a gente tem uma programação existencial, a própria programação já é um termo técnico, né? Vem de projetos e tal. Então, essa alfabetização, eu penso que ela é prioritária para quem está tentando ter uma vida, ou está tendo uma vida mais técnica, uma vida mais pensada, uma vida mais planejada, mesmo que seja um planejamento a partir do extrafísico. Então, eu acho prioritário a gente ter se iniciar, né, no pensamento técnico, para não ficar aquela coisa muito, ou deixa a vida me levar, ou muito... Tem uma coisa bem artística, assim, que é improviso, né? Aí você chega lá, vai e improvisa. Com programação existencial não tem como fazer improviso. Tem até uma técnica aqui na listagem das 250, que é a técnica que é uma técnica dos 700 experimentos. Ela fala da abordagem extrafísica, é a 165. E nessa técnica, o autor fala muito do planejamento, do cuidado que você tem que ter com o tipo de abordagem. Você primeiro pensa, olha, ou faz as observações, depois planeja como vai abordar. Então, tudo isso é uma alfabetização técnica. Né, alfabetização no sentido de aprender. Porque nem tudo a gente sabe. Vou fazer. Para fazer as coisas da melhor maneira. Aproveitando lá na página 2, você fala de tecnema, lá em enumerologia, 2ª linha, né? A excelência quanto ao tecnema. Eu queria saber o que é tecnema. O tecnema é uma unidade de medida da tecnologia também. Um gadget, um método, um resultado, pode ser uma unidade de medida.
Vai por aí. Aproveitando aqui, ainda em numerologia, o tecnônimo. Porque é só pegar aqui pelas... Né, às vezes até a gente desconstrói as palavras para conhecer, né? Então tem sinônimo, antônimo, né? Parônimo, então tem tecnônimo. São esses termos. Nessa numerologia, inclusive, eu coloquei os termos, né, que eu encontrei, a tecnopédia, tecnoestrutura, tecnópole, neotécnica, tudo como cognato dessa tecnologia ou da tecnofilia também. Então, são os termos que a gente usa nesse âmbito da tecnofilia mesmo. Agora aqui, em binomiologia, página 2, terceira linha, o binômio técnica-intuição. A princípio, dá a impressão de ser um paradoxo, mas como utilizar a intuição de forma mais técnica? Legal isso aí. A intuição, inclusive, é um balão né, um balão assim cheio de tipo um balaio de gato, né, um balaio de gato, uma coxa de retalhos, porque eu até andei lendo um pouco o que se pensa a respeito da intuição e vi uma matéria numa revista, pena que eu não trouxe aqui, mas eles colocavam vários tipos de percepção extrafísica, todas diferentes, e nomeavam todas como intuição. Então, isso é a ciência convencional, né? A psicologia e tudo. Então, tinha lá uma moça, por exemplo, que ela tinha tido uma leitura, uma psicometria de um objeto. E aí ela viu que aquilo não estava bom, não utilizou e teve benefícios. Então, eles falaram que era intuição. O outro teve uma pré-cognição. Eles falaram também que era intuição. Então, é um balaio de gato. Ninguém, né, na ciência convencional diz o que é intuição. E a gente mesmo podia definir melhor o que é isso. Mas é uma percepção, uma impressão, em geral, que a pessoa tem. Aí você pode falar de parapsiquismo impressivo, né, com relação a um ambiente, uma pessoa, um objeto, uma situação. E a forma mais técnica de utilizar isso é a gente ligar o desconfiômetro mesmo. Então, alguma coisa está estranha, o que é? Aí já estreou energia, mexe com energia. Eu mesmo tive um exemplo aí hoje eu tive uma impressão, só que a de hoje eu acabei não seguindo. Aí então, tem que aproveitar, né? A gente não pode cair nos extremos, né? Tem aquela pessoa que é super intuitiva, então tudo para ela dirige a vida dela baseado na intuição. E tem outra que é extremamente, vamos dizer, racional ao extremo. Tenta ser muito calculista, mas não... ele deixa de lado todas as intuições dele, né? Então, o ideal é isso que você falou, é autocrítica, né? Acho que a melhor forma de lidar com isso é você não desprezar suas intuições, mas também não supervalorizar e usar a autocrítica. Para você, né, às vezes tem intuição que funciona, e tem intuição que às vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né, coisa da cabeça da pessoa mesmo, né? Também, né? E tem intuição que pode ser até de amparador, né? Tudo isso a gente tem que questionar. Tem que questionar. Então, agora, Interaciologia, página 2, segunda linha. A interação, identificação da técnica estilo pessoal. Poderia exemplificar como fazer essa identificação? Ou é usado o método da tentativa e erro? Eu usei tentativa e erro, mas pelo conscienciograma, a pessoa começa a ter uma ideia do que ela gosta mais. Então, se você faz uma análise do seu temperamento, você vê que gosta mais de, por exemplo, tem gente que recebe indicação de fazer mobilidade física vídeo exatamente por não ter o temperamento, né, ou a capacidade maior de manter o soma quietinho, aquela coisa calma ali. Então, recebe a indicação. Então, nem sempre essa indicação que eu estou falando aqui, ou a identificação, é assim, que vai casar com o temperamento. Às vezes, ela vai ser o oposto exatamente para ajudar ali nos resultados, né, mais pró-evolutivos mesmo. Julieta? Sim.
Ô, Alba, por favor. Oi. Você coloca aqui, deixa eu ver quantas. Você coloca 250 técnicas, ok? Interessante é que, durante todo o meu processo evolutivo, eu nunca apliquei técnica conscientemente. Vou aplicar a técnica tal. Não faço isso. E chegou um tempo que eu disse assim, como é essa história de aplicar técnica? As pessoas falam de técnica, eu não sei o que é isso. Isso tem alguns anos aí para trás. Agora, eu olhando aqui, digo, gente, eu faço várias dessas, mas sem saber que eu estou fazendo. Naturalmente, eu faço, entende? Como é o seu processo? Você, ao aplicar determinadas técnicas, você sabe que vai aplicar, define antes, decide e aplica, ou isso é naturalmente na evolução e depois, como você percebe que está fazendo? Tem os dois. Isso aí que você falou é muito comum. A pessoa, ela atua daquela forma, tem o método, às vezes a pessoa é até metódica, e depois ela descobre que alguém deu um nome para aquilo e aquilo é uma técnica. Tá. Agora, eu tenho feito mais técnicas conscientemente, né, por causa dessa descoberta, desse gosto maior. Então, principalmente depois do resultado da técnica de mais ano de vida, da própria TENEPS, do estado vibracional, técnicas muito básicas que são chaves, né, para a gente. Agora, eu aplico, por exemplo, algumas técnicas pensando, e outras já está começando a ficar automático. Eu senti alguma indisposição e eu senti que é algo externo a mim. Um exemplo, é alguma energia externa a mim. Aí eu já mexo energia, já procuro mexer energia automaticamente. Isso foi uma técnica no início, né? Mas hoje em dia está começando a ficar mais automático. Então, certas coisas eu não paro muito para pensar mais. A forma como eu estudo, por exemplo, ou as técnicas que eu uso no meu trabalho para fazer tradução, para fazer alguma pesquisa de um termo, ou a escolha, na hora ali, toda a organização, certas coisas a gente já não pensa mais, aquela coisa de dirigir o carro. Mas outras técnicas não, elas precisam de planejamento, precisam de mais tempo, pensar melhor. E aí sim, eu uso mais, né, o foco maior para aplicar. Agora, tem o seguinte, tem um tempo atrás, eu decidi que eu queria fazer a técnica do um ano de vida, né? Sim. Tá, mas eu não sabia como é que ela era, não imaginei isso, eu disse assim, vou fazer a técnica de um ano mais um ano de vida, eu quero que aconteça uma opção de coisa esse ano. Só isso. Só que tanta coisa rolou, na verdade eu acho que realmente eu fiz a técnica sem nem saber e sem nem, de forma consciente, decidir o que eu faria, compreende? Então, o que eu percebi depois? Que o fato de você se comprometer e dizer eu quero para o amparador, eu acho que ele foi me carregando pelo caminho, porque, na verdade, foi muito bacana. Isso foi logo que eu peguei o Colégio Invisível da Interassistenciologia. A gente trabalhando ali, eu disse, eu quero, e aí aconteceu. Mas eu nem sabia como é que ela era, entende? Entendi. Eu acho isso interessante. Nesse caso aí, eu acho que tem várias situações que acontecem com as pessoas, assim. Você pode definir para você uma meta ou definir que naquele ano você vai movimentar mais, se movimentar mais no sentido, né, de alguma meta e tudo acontece. E outra coisa que eu acho diferente é você ver realmente o que é a técnica, fazer o planejamento do que você quer com ela. E eu vi que os resultados são além do esperado quando você planeja, quando você bota realmente no papel. Então, o que vai ser esse ano? Vai ser isso, isso e aquilo. Ou você escolhe uma meta só, por exemplo, que eu gosto dessa técnica, né, de escolher uma meta só. Você consegue focar mais, não tem essa dispersão toda que às vezes a gente tem. Então, eu acho que
né, vai depender do caso. A pessoa botou um foco e ela vai conseguir aquilo naquele ano. Eu acho mais interessante assim. Para mim, pega na minha foco, cabeça, né, é o uma mais meta. lógico, entende? Eu quero fazer isso assim, a técnica vou conseguir, essa, né? eu vou seguir, os passos são esses, eu vou fazer. Isso para mim é o mais lógico, embora eu nunca tenha feito. Entendi. Keiko, você queria falar? Queria comentar. Oi. Tudo bem? Então, eu queria comentar com você em relação à interação. Eu cheguei agora, né, não sei se você colocou em algum lugar, interação da aplicação da técnica com amparo de função. Eu achei bem interessante, até gostaria de fazer um relato, né, da minha experiência. Eu retomei Laboratório de Técnicas Projetivas, e ontem à noite foi, né, que eu também... E eu achei bem interessante a atuação do amparo de função, sabe? Porque eu não estava bem durante todo o dia, mas eu saí do laboratório muito bem, sabe? Então, o investimento que a gente faz, né, a aplicação de técnicas, na verdade, é responsabilidade, é profissionalização, né, para investir no desenvolvimento das energias, da projetabilidade lúcida. Eu acho que daí tem a contrapartida extrafísica também, o investimento da parte deles também, porque eu percebi bastante a desintoxicação e percebi também assim uma sensação de que realmente eles também estavam ajudando a sair do corpo, sabe, puxando para fora, né? Essa foi a percepção que eu tive. E também foi interessante porque já há algumas semanas que eu tenho repetido esse laboratório, percebi também a atuação deles na técnica de arco voltaico, sabe? Atuação na região da cabeça. Você falando isso aí me fez lembrar uma situação que algumas pessoas, com quem eu já conversei e tal, tinham uma ideia de amparo um pouco mais mística. Então, que amparador seria simplesmente um ser mais evoluído, mas não necessariamente técnico. Então, quando eu falei em amparador técnico, a pessoa ficou assim, né, meio desconfiada. Não, como assim? Precisa, né? E aí entra em todas as crenças, né, de religião e tudo. Não, basta ser bonzinho, né, para ser amparador, aquela coisa assim. Não, tem muito amparador técnico em bioenergias, técnico em conscienciometria. E aí, vai saber, né? As especialidades. Técnico em TENEPS, a Pilar está ali falando. Então, amparo técnico, né? Dentro dos laboratórios do CAEC. Ou dos outros campi também, né? Que tem por aí. Agora aqui em teaticologia... Não é teaticologia. Está fazendo uma pergunta aqui, genérica. Ele escreveu teaticologia, mas não tem esse item aqui. Tá. Qual a fonte utilizada para a listagem de 250 técnicas? Foram os tratados ou enciclopédia? Primeiro eu queria pegar da enciclopédia, mas depois, com a listagem das técnicas e a enciclopédia... os verbetógrafos, eles escrevem as técnicas e também tem as ampliações, né? Então, a técnica da conscienciometria aplicada a... Então, eu achei que ia ficar muita coisa para eu ir limpando. Na verdade, a listagem deu mais de 3.000 e pouco. Então, eu falei assim, não, para. Aí eu fui nos tratados. Então, eu peguei 700 experimentos, Homo sapiens pacíficos, Homo sapiens reurbanizados e projeciologia. Na bibliografia tem lá as páginas. E também, além disso, eu abri exceção para a enciclopédia para os verbetes que tinham nome de técnica. A exemplo do verbete da professora advogada Márcia Ramos, né? Que é da amparabilidade parajurídica, que é o número 4, por exemplo. Ou tem o verbete do professor Otto Mendonça, que é técnica da escansão, né? Então, tem técnica da cesta do professor Valdo. E aí, eu peguei esses verbetes que tinham os nomes de técnica, peguei as técnicas dos tratados e fiz
uma limpeza das técnicas que eu achei interessantes. Não são todas, deve ter no mínimo 3 vezes isso aí, porque é muita técnica. Só que uma técnica, eu queria falar aqui, que ela escapou. No Pacíficos, existem técnicas tanto homeostáticas quanto nosográficas, por causa do estudo da guerra. E a técnica 184, ela acabou ficando, e ela ficou errada aqui. É a técnica da sondagem dos laringochakras. Isso aqui, na verdade, é uso de escuta. E escuta é processo de espião, né, de espionagem. Então, essa técnica, ela não é uma técnica conscienciológica e não é indicada. Só é do infiltrado, tá bom, tá bom. Então, assim, é a única que passou. Aí eu vou ter que ver o que passou depois, né? Quais são as minhas implicações nisso aí. Em todo caso, a gente pode dar uma conotação mais positiva para ela também. A pessoa pode sondar o laringochakra, desbloquear, para comunicar, melhorar a comunicação. Né? Então, cuidado, né? Cuidado para a gente não começar a fazer negocinho. Oficialmente, ela está no Homo sapiens Pacíficos. Homo sapiens Pacíficos. Com essa acepção. Que na página 351, e ela tem essa acepção. Mas, em geral, foram os 4 tratados. Uhum. E foi bem interessante, porque o tratado que é mais difícil, assim, cujas técnicas eu achei mais difíceis, foi os 700 experimentos. São técnicas mais elaboradas, que a gente tem que pensar muito mais, tem que fazer muito mais reciclagem, eu acho, para conseguir aplicar mesmo. São técnicas de viver muito, muito fortes. Agora, em Fatologia, página 1, 6ª linha de baixo para cima, poderia falar, se possível, com exemplos, sobre a maxidissidência da religião devido à ausência de tecnicidade para evoluir. Tá. Isso aqui é um exemplo, né, de um motivo que uma pessoa sai da religião, né? Eu tinha experiência, até no começo da tertúlia eu falei que as pessoas falam assim, vamos evoluir. E no espiritismo, por exemplo, né, que eu passei pelo espiritismo durante alguns anos, na adolescência. E aí todo mundo fala assim, vamos evoluir, vamos evoluir. Isso ficava muito na minha cabeça. E todo mundo, vamos ser melhores, vamos ser bons. E eu ficava assim, como? Né? Como é que é? Como é que você faz? Sendo, né? Fazendo um esforço. Gente, para mim não funciona. Tem muita gente que consegue, né? Simplesmente pensa e consegue. Para mim não funciona. Eu preciso de alguma coisa. Tá, faz assim, assim, assim. Né? Faz assim, assim, assim. Então, aí funciona para mim. Então, faz ver, para 5 horas, fica sentada num local, pensando a respeito de um assunto, e come up com uma solução, sabe? Aparece com uma solução ali. Porque, então, quando eu descobri que tinha, por exemplo, que a gente podia utilizar a ajuda de psicólogos, inclusive, né? Na sociedade mesmo, não estou falando só de conscienciologia, não. Psicólogo tem várias técnicas. Eu descobri que a própria educação na parte de higiene pessoal, parte biológica, você aplicando direitinho a sua higiene, você consegue ter resultados melhores. Uma dieta, uma reeducação alimentar pode ser uma técnica para você ter maior rendimento de concentração até, sabe? Mais ânimo, dependendo do que você come e não come. Então, para tudo tem uma técnica, né? É aquele princípio. E isso me incomodava bastante na religião, esse negócio de ser bom e evoluir sem um como, sem um método. Aí, quando eu descobri os métodos, aí, né, fui pesquisando, e a gente também cria os próprios métodos, né, de como evoluir. A gente poderia dizer que uma das grandes diferenças entre a conscienciologia e as religiões é a tecnicidade que tem na conscienciologia, né, que falta a experimentação mesmo, né? Experimentação, exatamente. Vou testar, ver se funciona. O outro não, seja, ou acredite, isso aí não funciona. Acredite em outra pessoa que Acredite falou, em outra pessoa que falou. Agora, em Fatologia, página 1, 3ª linha de baixo para cima, o que significa o calculismo cosmoético? O calculismo cosmoético é a tecnocracia séria.
O que é a tecnocracia? Seria uma sociedade que utiliza das técnicas, das melhores formas, né, de atuação, de interação, a interação política, o que seja, mas sem descuidar dos aspectos humanos, dos problemas dos outros. Então, não é simplesmente uma tecnocracia como se fosse uma ditadura, né? Não, vamos fazer assim, e esse aqui é para todos. Não. Vamos aplicar as técnicas, os métodos, e cada um vai escolher o seu, ou vai se dar melhor da sua forma, mas de forma cosmoética. Porque, senão, você fica, realmente, você entra num autoritarismo, né? Ou numa falta de percepção extrafísica também, porque você não considera a intuição. Às vezes, a técnica que a gente está falando aqui, ela é muito relacionada à tecnologia intrafísica, né? E você desconsidera as técnicas extrafísicas, paratécnicas, ou técnicas que a gente usa multidimensionais. Isso seria a inclusão da cosmoética. A gente pode dizer que quem inventou a bomba, ele era um grande calculista. Grande calculista. Mas cosmoética estava lá no esgoto, né? É isso aí. Aliás, se não me engano, tem um verbete, calculismo cosmoético, né? Tem um verbete, sim, é do professor Valdo, chama calculismo cosmoético. Agora, a fatologia, página 1, final da segunda linha, de baixo para cima. Poderia comentar com exemplos sobre a evitação das técnicas patológicas de ataque. O que significa técnicas patológicas de ataque? Pensar mal de uma pessoa ou pensar mal de você mesmo é uma técnica patológica de ataque. Naturalmente, você vai estar enviando energias negativas, né? Vai estar emanando coisas negativas para o seu alvo. Então, a evitação seria exatamente isso. Você não... você não utilizar as suas palavras, a sua manifestação para atacar, e sim diminuir os conflitos mesmo, né? E às vezes os conflitos íntimos também. Desculpa? Para esclarecer, você pode usar para qualquer coisa boa, para esclarecimento, menos para atacar, que o ataque faz parte do conflito. E a gente está querendo técnica para diminuir conflito, né? Não para ampliar, porque para ampliar já tem um monte aí na sociedade. É mais nesse sentido, não sei se eu respondi. Daniel? Alba, Oi. Aqui na fatologia, na linha 7, que vai para a linha 8, a adaptação das técnicas sem negocinho. Explica. Tá. É adaptação mais ao seu estilo, ou você utilizando uma parte de uma técnica que não vai causar nenhum dano. Por exemplo, existe a técnica da mobilização básica das energias, que consiste em circulação fechada, né, esterilização e absorção das energias. Circulação fechada com o objetivo de atingir o estado vibracional. Isso aí, né, quem fez CIP já sabe. Só que não faz nenhum mal você fazer uma parte isolada. Quero fazer esterilização. Você fez uma adaptação, né, naquele momento, ou você fez só metade. Circulação com EV e depois esterilização, não fez absorção. Ou você mudou a ordem. Então, essas são adaptações simples que não vão ser um negocinho. Agora, quero fazer TENEP segunda, quarta e sexta. No way. Quero fazer a técnica da reflexão de 2 horas. Né? Aí, invexes com filho, 1000 coisas, né? Então, a pessoa sabe quando ela está fazendo negocinho e quando não está. Então seria o jeitinho, né? O jeitinho, Uma outra questão, tem na fatologia também uma coisa que eu associei depois com os antagonismos, que é na terceira linha de baixo para cima, sistematização dos atos. Tá. Então a gente tem a técnica, sistematiza os atos, e se a gente for pegar no cotidiano, a maioria das pessoas acaba tendo uma série de hábitos impensados. Sim. E aí até você falou uma coisa que me chamou a atenção para isso, que é assim, tem técnicas que a gente começa a trabalhar tanto com elas, que a gente começa a aplicar mais automaticamente. E aí, como
lidar com essa situação de automatizar certas coisas e continuar refletindo sobre aquela aplicação mais automatizada de certas técnicas? O que eu tenho percebido é sempre pelos resultados, né? Até aquelas perguntas do conscienciograma, quais são os resultados, né, evolutivos que você tem e tal. Sempre que eu tenho resultados positivos, aí eu vejo que, por enquanto, não estou precisando mexer muito naquela forma de agir. Mas se eu começo a ter algum resultado meia boca, alguma coisa que está pegando, aí eu começo a pensar mais na técnica que eu estou aplicando. Então, estou aplicando tantos EVs por dia, mas aquilo dali não está sendo suficiente. Então, por quê? Aí você vai pesquisar a técnica que você está aplicando. Aí está faltando, EV está funcionando mesmo? Você está só, né, se enganando? Precisa, de além do estado vibracional, alguma esterilização específica pontual durante o dia, ao longo do dia? Então, você vai analisando pelos resultados mesmo. Agora, enquanto estiver fluindo, estiver acontecendo sincronicidades, enquanto o amparo estiver mais presente e você não estiver tendo conflitos nem acidentes de percurso, aí significa que esse automatismo ele está funcionando. É por aí, né? Alba, na página 2, na efeitologia, terceira linha, a autovalorização enquanto efeito do enfrentamento do problema aparentemente insolúvel. Uhum. Ah, tá. Esses problemas que às vezes parecem não ter solução, eles funcionam muito bem com técnica, né? Então você acha que não tem como e às vezes refletindo mesmo você já consegue encontrar um método melhor de resolver. Então, a energia que a gente ganha, a motivação que a gente ganha quando vê que conseguiu resolver um problema que achava que era impossível de resolver, é muito grande. Aí você ganha aquela motivação, ganha energia e você quer testar de novo aquela técnica, quer aplicar de novo em outro contexto, ver se funciona. Aí o problema também é o negócio das conversas, né? Aí você quer passar a técnica para os outros. Não, usa tal técnica e tal. Tá, mas funcionou para você, calma, né? Então, mas se tiver a oportunidade de falar, eu falo também para as pessoas e, inclusive, tem muita gente que entra nos laboratórios, né? De mais um ano de vida, por exemplo, que a gente vai, conversa e a técnica deu certo e a gente teve um aumento ali, um ganho de estima, um ganho de resultado de Proexis mesmo, e é nesse sentido aí. E vale a pena a pessoa publicar alguma coisa, né? Publicar o resultado do... Se é um problema que ela julgava insolúvel, é uma coisa grande, né? Não é uma coisa pequena. Então, vale a pena até a pessoa escrever o resultado do experimento dela, né? Da técnica que ela utilizou e os resultados que ela teve. Concordo. Alba, na página 2, em enumerologia, eu gostaria que você falasse sobre a terceira série, que começa com anticonformismo, né? Porque esse aqui é praticamente o universo, né? Do processo técnico. E também depois sobre a síndrome. Tá. Nesse início aí do anticonformismo, tem a ver até com aquela pergunta da dissidência religiosa mesmo, né? Sim. Que está assim, é dessa forma, então eu vou me conformar. Não precisa se conformar, né, com os problemas. Como é que eu posso resolver? Então você parte para um pensamento mais autônomo, mais de solução mesmo. Então não vou me conformar, vou pesquisar, aí no caso do autodidatismo, tanto você pode pesquisar, encontrar uma técnica, quanto você fazer a sua técnica. O empirismo, que é a parte prática mesmo, a filosofia da prática, junto com o tecnicismo, e eu acho que a gente acaba chegando num profissionalismo até evolutivo, porque não fica aquela vida
de improviso, aquela vida de faz do jeito... apareceu, você resolve na hora. Não, você consegue ter uma organização quando você pensa, né, nesses ismos todos aí. Você começa a ter uma organização maior. Quando aparece um problema, você já consegue resolver melhor, mais rapidamente, não fica muito em volta daquilo. Então, isso ajuda muito a desatar as coisas, né? Não fica muito preso. Por aí? Okay. E aí a síndrome? A síndrome da abstinência tecnológica. Tá. Muita gente já está tendo dificuldade em deixar de lado celular, Facebook, internet. Orkut não existe mais, né? Mas tem Instagram, Pinterest, como é que é aquele? WhatsApp. Então, essas coisas aí são legais, a gente consegue trocar muita informação. Uma agenda, por exemplo, é a coisa mais útil que tem para a gente hoje em dia, só que se você não consegue mais soltar durante um dia, passar um dia sem ver e-mail, passar 3 dias sem ver Facebook, né, tem que se questionar. A não ser que seu trabalho seja esse, né? Você trabalha com manutenção e tal, e aí seja esse, mas se tiver já alguma abstinência na hora que você deixa de lado, vale a pena passar uma semana aí sem algum desses gadgets, né? Sim, dá uma limpada na cabeça. Sim, e uma técnica terapêutica nesse sentido. Tu teria como sugerir? Olha, se você precisa trabalhar com isso e não tem outra opção, eu sugeriria você definir um horário só que você vai ver aquilo ali. Eu só vou ver Facebook de manhã durante meia hora. Pronto, porque isso aí, ali eu vejo os contatos dos meus clientes, blá, blá, blá. Agora, se você quiser fazer uma técnica mais, né, de limpeza mesmo, porque tem um livro, O que a internet está fazendo com o nosso cérebro, que ele fala exatamente das consequências da geração superficial, e o subtítulo, né, é o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Então, as consequências da internet no nosso cérebro é uma constante necessidade de você receber inputs. Então, o tempo todo a gente quer receber inputs, o tempo todo. Se você para ler um livro, você fica tentando ver qual é o link, qual é o hiperlink. Não, mas isso aqui eu não sei, podia ter um hiperlink aqui para ir para a Wikipédia e saber quem é esse cara aqui, do quem ele está falando. Então, calma. Anota do lado, sabe? Então, eu acho que uma técnica mais rápida seria ficar uma semana sem, ou ficar um final de semana, pronto. Sábado e domingo, sem aquelas ferramentas ali, vai ler um livro, vai testar. E aí ver o que vai dar de limpeza, de repercussão, né? Limpeza mental mesmo, higiene mental. Até porque parece que tem um confronto, né? A pessoa que é tecnicista, pesquisadora, técnica, né? Uhum. Ela tem que repetir, ter constância, ter paciência para buscar algum achado. E, ao mesmo tempo, a internet, ao mesmo tempo que ela ajuda na busca de informação instantânea, ela nos dá um pouco de ansiosismo para querer saber tudo no momento, né? Então, parece que ela, nesse sentido, como pessoas, a gente acaba ficando mal acostumado, né? Pela instantaneidade da internet. E não usa muito a memória. Isso aí eu vi. A gente tem uma falsa ilusão de que a memória está legal, porque basta você ir no Google. Ali, um toque de dedos. Né? Só que, como o professor Amin estava falando no começo, a técnica do cultivo da memória também é uma técnica do cultivo da gratidão. Né? Se você não lembra que alguém te fez alguma coisa boa, como é que você vai ter gratidão pela pessoa? Que é a técnica do momento que eles estão atualizando aqui. Ok, obrigada, Alba. Alba, oi. Aqui na numerologia, página 2, tá.
logo no início, você colocou 7 ideias que se relacionam. Depois você botou um ponto e continuou, né? Tá. Então, nessas 7 ideias primeiras, você podia dar uma passeada nelas todas e para a gente entender melhor isso aí? No âmbito do verbete, como a gente fala lá na definição que a tecnofilia é uma tendência, né, uma inclinação, é uma propensão, aí eu já comecei com o abertismo à tecnonímia, que são as nímias das tecnologias em geral, dos métodos, então dos termos. Então você tem um abertismo para esses termos. Não ter fechadismo, não ter apriorismo com relação a neologismo, por exemplo, está aberto, né? E aí você faz o seu filtro depois. A aptitude mesmo aqui, essa atitude é uma aptidão neotécnica, ou seja, se aparece uma técnica nova, você tem aptidão, você tem predisposição para utilizar, não fica reticente. Os conhecimentos, em geral, dos termos também, do que você está fazendo ali, você às vezes tem que aprender termos novos, dependendo da área de conhecimento, aí saindo da Conscienciologia e indo para técnicas, para a tecnologia do seu trabalho, por exemplo. Você pode ter que aprender coisa nova. Aí você passa pela excelência, né? Você pode virar até um especialista numa área técnica e ter facilidade com todo esse mecanismo, se prepara para novas estruturas. Então, é uma satisfação que a gente tem mesmo, diante de todo esse contexto. Agora, a Tecnópole, apesar de não ter esse nome, mas eu considero o próprio campus CEEC uma mini Tecnópole, porque a quantidade de técnicas que tem aqui disponíveis, os laboratórios, o próprio holociclo, né, como acho que é no Homo sapiens Reurbanizados, que o Valdo comenta que ele é um futuro tecnopolo, então tem que aproveitar isso aqui. E aí está tudo nesse sentido, essa primeira parte da enumeração. Agora, faltou aqui uma coisa que foi justamente o que mais me chamou a atenção. A preparação da tecnoestrutura. O que seria isso? Da tecnoestrutura. Ah, tá. Essa preparação seria a gente montar mesmo a própria estrutura. No caso da estrutura do CAEC, ela já começou, né, a ser feita, hoje já tem muita coisa consolidada. Mas se você não tiver uma estrutura básica na sua casa, no seu ambiente físico, né, você pode começar a montar uma estrutura mais técnica, de organização, para você chegar lá, já está tudo, você já se encontra, você já consegue funcionar bem. Então, como é que é um quarto de TENEPS, né, tudo mais otimizado mesmo. Montagem da estrutura, preparação da estrutura. Partindo do princípio de que, digamos, em termos bem coloquiais, que a técnica seria a melhor maneira de se fazer as coisas, correto? Isso. Então, agora eu entendi. Se você na sua casa tiver tudo, essa estrutura seria uma organização geral para que você possa fazer todas as coisas da sua vida da melhor maneira possível. Seria isso, mais ou menos? Gostaria de perguntar, a página 4, o item solucionática, que você ampliara isso e fazer um link na parafatologia, o segundo item, que você coloca a utilização das potencialidades paracerebrais na busca por novas ferramentas interassistenciais. A solucionática é o seguinte: a tecnopensenidade sadia é tendência traforista. Tecnopensenidade é a sua forma de pensar, sentir, né, emitir, transformar as energias de uma forma técnica, né? E se isso for sadio, a tendência é ser traforista mesmo, com base na resolução de conflitos, aí é em oposição ao quê?
a desesperança, a subjugação, ao fatalismo e crença na ausência de saída para os problemas em geral. Isso aqui acontece muito com o pensamento religioso, né, a religiopensenidade, no caso, porque não tem resolução, né, fatalismo e tal, está nas mãos de Deus, aquela coisa toda, aquele blá, blá, blá. Então, se você continua nesse pensamento aqui, você não vai para o outro, que é um pensamento mais técnico, mais saudável para você. E aí, você falou lá de qual? Da parafatologia? Parafatologia, página 2, a utilização das potencialidades paracerebrais. Aí você não usa essas potencialidades, porque você fica sempre à mercê do outro, o outro vai trazer algo para você, então você não precisa usar os seus potenciais mentais somáticos, as suas capacidades, até operacionais físicas mesmo. Você não se abstém de usar essas coisas porque o outro vai trazer. Queria relacionar o que você coloca aqui como tecnopensenidade com as potencialidades paracerebrais. Que técnica, como seria isso? Então, a tecnopensenidade realmente essa utilização, e colocar isso na prática. Quando a gente escreve o verbete aqui, a gente está, de alguma forma, colocando fazendo uma escrita técnica, um pouco mais técnica do que a gente faria se estivesse escrevendo literatura, por exemplo. Então, é uma potencialidade que a gente tem de falar, expressar de maneira técnica um conhecimento científico, ou um conhecimento filosófico, né? Então, se você se abstém de utilizar seus potenciais, que é o que na realidade, no duro é o que a gente tem, né? São as potencialidades, as experiências e os hábitos consolidados, o que a gente tem mesmo, né? No final não é roupinha, não é carrinho, é o que está dentro do paracérebro mesmo. Então isso aí tem que ser utilizado. Alba, em polinomiologia, você colocou 3 polinômios. Você poderia ampliar cada um deles? Queria entender melhor. Tá. A identificação da tendência individual dentro do polinômio ciência, tecnologia, religião, literatura. Então, a identificação, qual é a sua tendência? A pergunta é, né? Qual é a sua tendência? Você tem uma tendência mais para a ciência, uma tendência, não necessariamente ciência, mas uma coisa mais técnica, que aí a ciência, ela está muito relacionada à técnica. Só que o cientista, eu vejo que ele vai mais fundo, porque ele pesquisa mais, os problemas, as hipóteses são mais profundas. O técnico, não necessariamente, né? Simplesmente aplica o método de alguma forma lá. Então, qual é a sua tendência nesses 4 aí? A performance, que é o segundo, no polinômio, educação, ciência, tecnicismo, cosmoética. Aí já junta tudo, né? Quanto que você aproveita a sua educação, tanto a educação formal quanto o autodidatismo, quanto você aproveita esse polinômio aqui, juntando tudo isso com a cosmoética. Ou você ainda, né, aplica técnicas de ataque, né, patológicas de ataque. Então, é nesse sentido. E o último, a demonstração da maturidade por meio do polinômio constância, repetição, dinâmica, paciência, prioridade, autodiscernimento. Esse aqui eu encontrei no Homo Sapiens Reurbanizados. Esse aqui é mega desafio para mim, assim. Constância eu já estou conseguindo, repetição, eu e a torcida do Flamengo. Então, constância eu estou conseguindo, a repetição. Agora, a paciência eu ainda, né, preciso usar mais, assim. E aí o resto, né, autodiscernimento para paciência e junto. Depois disso já virou evoluciólogo, né? Depois desse polinômio aqui. Pode falar. Oi. Alvo, queria que você falasse um pouco mais assim da tua experiência pessoal na tecnologia, página 2. As técnicas pessoais de autopesquisa criadas para atender as demandas pessoais de autossuperação.
Todas essas técnicas que eu menciono, que eu já apliquei, não as 250 que estão no verbete, que tem várias que, né, eu fiquei muito interessada em aplicar, mas várias eu já apliquei. Todas essas técnicas, todos esses procedimentos, eles visam atender essas demandas. Às vezes a demanda ela não necessariamente é minha, né, pessoal, de autossuperação. Às vezes eu aplico uma técnica para ajudar outra pessoa. Mas nesse caso aqui, o que mais me ajuda são essas técnicas, principalmente as técnicas de reflexão. Aquela que para e pensa sobre o assunto, às vezes durante um bom tempo. Então isso ajuda demais, porque você não pula para uma conclusão, como é que é? Você não chega a conclusões precipitadas assim. Então você para e pensa. Essas têm funcionado muito com relação à superação. E também tudo que diz respeito à constância. Porque a superação precisa de manutenção, né? Se não tiver manutenção, superei um traço. Tá, quanto tempo você superou? Ontem, decidi que não vou mais ser assim. Gente, isso aí não dá, né? Tá, e qual é a manutenção disso? Quanto tempo você conseguiu manter? Aí você pode dizer que realmente superou aquilo. Então, constância e reflexão tem me ajudado muito, assim. Entendi. Alba, mais uma pergunta. Dentro dessa mesma pergunta da tecnologia, eu queria saber se você considera a recinofilia como um mega trafor seu, ou como um trafor, ou como você vê? Você, Alba. Não é mega trafor. Talvez seja um mini trafor, sabe? Uma coisa que está começando, né? Porque recinofilia... Gente, recinofilia, assim, não tenho mais medo de ter crise de crescimento, não tem, né? É aquela reeducação constante, o negócio já pegou uma velocidade, não é velocidade cruzeiro só, já tem, né, um negócio, já está em andamento, numa aceleração. Eu acho que é movimento acelerado constante, né, não é? Ok? Só queria comentar um pouquinho. Aqui na fatologia, quando você falou sobre a adaptação das técnicas sem negocinho, eu pensei no meu relato, né? Talvez, então, eu vou para o laboratório de técnicas projetivas esperando a ajuda do amparo, por exemplo, poderia ser, né? Será? Mas, assim, o negocinho, né? Mas daí eu queria explicar, né, que quando você vai investir, né? Você vai fazer o laboratório de autopesquisa para você desenvolver a autossuficiência, a autonomia, né? Você investir na própria autonomia da projetabilidade lúcida, né? Olha, pode aí, né? Cada um vai saber, você vai saber de si. O amparo é extra, entendeu? Mas eu não vejo como um dogma assim de você não poder pedir ajuda de amparador, como se fosse assim o oposto, sabe, daquele pensamento assim de não vou fazer nada, eu vou esperar o amparo trazer as coisas, né? Esse negocinho poderia ser, né, talvez. Né? Eu acho que é meio radical. Na hora que você entra lá e fica feliz que veio um amparo, tá tudo bem, né? O negocinho é uma barganha, uma troca. Você então, fala assim, eu vou fazer isso, mas o amparador vai ter que me ajudar. Isso aí você já está. Isso seria realmente um negocinho, né? Uma chantagem, uma troca. Isso que eu quis falar, né? Todo mundo está de acordo que não é o seu caso. Vamos aqui, nós temos aqui várias perguntas, vamos atender aqui os teletertulianos. Professora Alba, binomiologia, página 2, segunda linha. Poderia aprofundar o binômio macrotecnologia cosmoética? A macrotecnologia é utilizada amplamente, no caso seria tecnologia mais ampla, utilizada até pela sociedade. Você vê, os computadores estão na casa de todas as pessoas. E a internet também está na casa de, não, todas as pessoas não, né, mas de muita gente. Na Índia, por exemplo, tem mais celular do que banheiro. Então, o que você faz com esse acesso a essas pessoas? Você colocou algum tipo de
Big Brother dentro do Facebook para manipular ou para encontrar as informações que você quer para tirar proveito, aí no caso do Estado, que eu digo, né? Então, está totalmente relacionado à cosmoética. Quanto maior o uso da tecnologia, mais cosmoética é demandado, porque vai atingir mais gente também. Agora, em politicologia, página 3, poderia falar sobre a tecnocracia como face de dois gumes? Esse teletertuliano é de Portugal. Ok. A tecnocracia seria uma sociedade onde predominasse a tecnologia, o uso das técnicas e dos métodos para resolução dos problemas. A faca de dois gumes está em você usar esse tipo de sociedade sem considerar as idiosincrasias, os tipos específicos de sociedade, de povos. Então, com um povo funciona, o outro não funciona. Então, com determinada cultura funciona, com outra não. Então, quando você não considera isso, você acaba instalando uma ditadura. E tem uma tecnocracia um pouco, pode ser considerada um pouco mais restrita, que é a questão empresarial. Em gestão de projetos, tem até alguns casos que os professores falam assim, um exemplo, tinha lá uma esteira de produção de caixa de pasta de dente. E aí, para a pasta de dente ser aprovada, ela tinha que estar, a caixinha direitinho e a pasta dentro. Então, como é que começaram a ver, como é que os engenheiros resolveram um problema, por exemplo, de ter a caixinha fechada, mas não ter a pasta dentro? Fizeram lá uma balança que pesava a caixinha, se ela tivesse com peso X, aí vinha um braço mecânico, pegava, tirava. Só que o negócio começou a dar problema. Aí o engenheiro voltou lá, os funcionários tinham deixado de lado a geringonça e colocaram o quê? Um ventilador e uma caixa de papelão do outro lado. Por quê? A caixinha passa sem a pasta, ela é leve, o ventilador sopra, cai lá do outro lado. Então, a tecnocracia, ela pode entrar nesse pensamento de que só os especialistas sabem de tudo. E quem está na prática fazendo ali a caixinha, quem está botando as coisas ali dentro botando a mão na massa, às vezes sabe mais, consegue ter uma ideia mais inventiva, consegue ter uma solução melhor. E quando você fala assim, nós vamos reger aqui, nós vamos dar a solução porque nós sabemos mais que vocês, isso aí é perigoso. Sem falar naquela o investimento em tecnologia inútil. Por exemplo, o cara quer inventar aquela famosa máquina de desentortar a banana. Para quê? Se ele vai comer a banana torta ou reta, dá no mesmo jeito. Né? Para que desentortar a banana? Quer dizer, tem muito investimento em tecnologia que não tem assim uma utilidade imediata. Né? Agora, professora Alba, falando em técnica, como seria uma boa técnica para a construção de uma boa pergunta? Reflexão. Isso aí eu aprendi fazendo pergunta para o Valdo, né? Aí você faz a pergunta, ele responde o negócio. Não era isso que eu perguntei. Então, pensa antes de fazer a pergunta. Aí, o que eu fiz? Às vezes até eu escrevia assim no papel mesmo, lia para mim mesma, tá bom. E aí eu conseguia chegar mais perto da resposta que eu estava precisando ali. Tem uma coisa também que é a pergunta, o professor também tem que tomar cuidado com isso, a pergunta com a resposta embutida. Então, eu quero saber tal coisa, eu quero que você confirme para mim tal coisa, então eu vou fazer a pergunta assim. Aí, se você responde, você está confirmando, às vezes, uma situação anticosmoética ali. Então, mas aí não era esse caso. E também não acho que é o caso da pessoa que está perguntando. É mais assim, reflita e pense um pouquinho antes de perguntar. Vai sair uma pergunta melhor. Esteja aberto para que a resposta vá de encontro àquilo que ele não esteja pensando. Também, Às vezes a pessoa faz a pergunta esperando uma determinada resposta.
Vem uma pergunta, vem uma resposta totalmente diferente. Exótica. Considera. Considera. Principalmente o professor Valdo, né? Que às vezes fala, ele não entendeu minha pergunta, às vezes ele entendeu, ele está fazendo uma outra. Entendeu, às vezes ele entendeu. Ele está fazendo para a gente refletir, né? Então, a verbetógrafa, fatologia, página 1, final da terceira linha. Poderia comentar a aplicação das técnicas evolutivas em dupla? Sim. A própria dupla evolutiva é uma técnica, né? Que é a técnica da convivência com finalidade de ter o resultado não só para os dois, mas para outras pessoas, né? Aí entra até a gestação consciencial também nesse âmbito. Agora, eu botei esse aqui porque eu tive várias técnicas que eu consegui aplicar com benefício da dupla. Por exemplo, assim e desassim. Às vezes você quer testar e não tem ninguém para aplicar em casa, né? Às vezes o pai e a mãe não são afins a esse tipo de situação, são antagônicos. Ou se você mora com um amigo, uma amiga, mas também não funciona. Então, a questão da dupla evolutiva ajuda muito. A gente chegou a fazer clarividência facial. Tem também a técnica dos debates semanais. A gente tinha os debates, mas até que não tem tido mais debate. Hoje, são debates de outra natureza hoje. Mas, às vezes, falta tempo, né? Para a dupla, mas o quanto a gente puder aproveitar para aplicar a técnica em dupla, o que tiver, melhor. Rende muito, né? Esse aqui você já respondeu, mas vamos passar de novo. Polinomiologia, página 3, primeira linha. Aprofundar a identificação da tendência individual dentro do polinômio ciência, tecnologia, religião, literatura. Essa foi retirada, inclusive, do conscienciograma. É uma pergunta que está lá. Agora eu esqueci a seção. Mas é para você realmente se posicionar aqui. Qual é a sua tendência individual? Às vezes a gente acha que é uma, mas não está conseguindo enxergar muito. Eu, inclusive, achava que não era uma pessoa tão prática e depois é que eu descobri. Então, a tecnologia, a minha tendência é mais para a tecnologia. Eu quero, né, transformar isso mais para a ciência, porque tem muito mais questionamento, vocês questionam muito mais e propõem muito mais coisas, né? A heurística, ela tem muita relação com a ciência, né? Uhum. Professora Alba, efeitologia, página 2, quarta linha, poderia expandir a consim referência enquanto efeito da retidão geradora de mater pensene técnico. Repetir aqui, efeitologia, página 2, quarta linha, poderia expandir a consim referência enquanto efeito da retidão geradora de mater pensene técnico. A gente tem algumas pessoas como referência porque elas exalam esse mater pensene mais lógico, mais técnico, menos embolado, menos, às vezes, até menos prolixas. Então, a pessoa acaba servindo de referência para a gente, né? Quando você assiste uma aula mais bem explicada, que você não precisa ficar fazendo muito esforço, ou quando gera extrapolações, gera pensamentos muito mais avançados do que você estava acostumado a ter. Então, essa pessoa ela acaba sendo uma referência. E isso é, na verdade, um efeito, né? Um efeito do mater pensene técnico, dele ou dela, né? Em Principiologia, página 2, primeira linha. Poderia expandir o princípio do determinismo tecnológico? Tá. Esse princípio, ele... Assim, existem certas questões tecnológicas que você não pode alterar muito. Então, se você fica na prisão da tecnofilia patológica, sempre associado, fixado nos gadgets, ou, né, cria uma prisão para você mesmo, então existe um determinismo ali
que você acha que não consegue sair daquela situação, você não tem uma flexibilidade. Isso não é o que a gente está querendo, né, enfatizar. Apesar do verbete ser neutro, a ênfase aqui é sempre em usar a técnica para não ser essa questão fechada, das questões fechadas, das verdades fechadas, e sim verdade relativa de ponta, né, para ter flexibilidade. Professora Alba, tenho 50 anos e dentro da conscienciologia se fala muito em teática. Só que sempre fui muito mais prática do que teórica nesta vida. Tenho dificuldade de ser mais teórica, mais tecnológica, de usar todas as técnicas que são abordadas dentro da ideia. O que você me aconselharia para que eu pare, sente, concentre para aplicar mais técnicas? Olha, se a pessoa é mais prática, vai ficar mais fácil aplicar técnicas. O teórico seria não necessariamente a pessoa que aplica a técnica, mas a pessoa que sabe, tem um conhecimento em tese, ou conhece as hipóteses, conhece, por exemplo, às vezes lê muito, mas aquela leitura que tem, né, não consegue, aquele conhecimento que a pessoa adquiriu com a leitura não consegue ser associado ao que já tem, as experiências que a pessoa já tem, e não sai de forma prática. Se você é mais prático, você vai ter uma tendência com maior facilidade. Agora, o que você pode estar tentando dizer é que não tem tanta facilidade de fazer as técnicas de reflexão, né? Aí eu não sei quais são as técnicas que você já testou, que você já tentou. Agora, se é prático, por exemplo, invista nas técnicas bioenergéticas. São técnicas práticas, não precisam de muita leitura inicial. Aí não sei se a pessoa tem acesso aos laboratórios do CAEC, mas pela internet a gente consegue baixar vídeos, né, de estado vibracional, esterilização das energias. Então, as técnicas bioenergéticas, elas ajudam muito para quem tem essa parte mais, né, às vezes, psicomotriz. Alba, queria também contribuir. Isso, fala. Seria interessante ela escolher uma das técnicas projetivas, né, que ela vai vendo o desenvolvimento dela e vai registrando as dificuldades e os benefícios que ela vai obtendo. Isso vai dando motivação para ela a cada aspiração, mesmo que sejam pequenas, né? E ela vai desenvolvendo também essa questão do registro, da autopesquisa. Pelo que eu conheço essa tertuliana, ela já tem um tempo de conscienciologia, ela já conhece, né, várias técnicas, mas acho que a dificuldade dela mesmo é assim, que ela é muito... ela mais faz, ela é mais prática, ela primeiro faz, depois... Talvez estabelecer um prazo também. Vou aplicar a técnica, assim, periodicamente, semanalmente, ou com mais constância, por um período, 3 meses. Né? E ela obtendo o resultado, ela vai ficando cada vez mais motivada. Tem uma condição que é da pessoa que é mais operacional, né? A gente conhece muitos voluntários, por exemplo, da conscienciologia, que eles fazem muita coisa, né? São muito tarefeiros, isso. São pessoas tarefeiras, conseguem levar muitos empreendimentos, inclusive. E quando chega nessa parte de algum investimento em si mesmo, em si próprio, alguma melhoria, para que aquele trabalho renda cada vez mais, ou que traga também mais satisfação para ele ou para ela, aí a pessoa para um pouco e não consegue fazer. Eu penso que tem que ser perguntado também qual é o objetivo de aplicar as técnicas. Se existe a dificuldade, é mais uma pergunta: por quê que eu tenho a dificuldade? Eu não quero, né, melhorar, eu não mereço, né? Tem muito tarefeiro que assim, faz para os outros, mas acha que não merece alguma coisa. A gente tem que ter um pouquinho de egoísmo num período, para depois expandir.
Ok? Alba, por favor. Na fatologia, na 7ª linha de baixo para cima e a 10 de cima para baixo. O posicionamento tarístico frente à indiferença quanto à vida mais técnica e menos intuitiva. Pode comentar, por favor? Ok. Se você está diante de uma pessoa que está aberta para você fazer algum esclarecimento, você vê ali, né, que existe um ambiente propício, um momento propício, e você vê que existe uma dificuldade de aplicar a técnica ou até uma certa indiferença. Não é nem o caso da pessoa que perguntou agora, que ela até quer fazer a aplicação da técnica, mas uma indiferença. Não preciso disso. Então, se você se posiciona colocando o seu exemplo, colocando um benefício, um proveito que você ganhou com a técnica, ou, dependendo do caso, até challenging, desafiando a pessoa, né? Isso acontece muito com o Valdo, né? O Valdo, às vezes, desafia a gente a fazer determinadas coisas. Esse desafio, ou esse posicionamento seu, ou esse exemplarismo, ele é um esclarecimento diante daquela pessoa ali, que às vezes está indiferente, mas que aquela condição, aquele posicionamento vai fazer alguma coisa se mexer dentro da cabeça da pessoa, e aí ela vai, no mínimo, se questionar, né, se não vale a pena aplicar alguma técnica. Vê se eu entendi. Você, por exemplo, aplica técnicas, e aí você vê que aquela técnica foi boa para você. Então, você está diante de uma pessoa que você imagina que aquela sua técnica vai favorecê-la também. E aí você quer falar com ela e ela diz, não preciso, ela não quer aquilo. Depois, seria isso? Se ela não... Também, também. Se ela não quer, você também não vai ficar insistindo muito. Tá, agora o que me chamou a atenção foi, quanto à vida mais técnica e menos intuitiva. Qual é a diferença aí? Mais técnica e menos intuitiva. Mais técnica de você se organizar mais e menos intuitiva de ser menos de improviso, menos artística. Bom. Entendi. Tá, ok. Podia dizer menos emocional até, né? Menos emocional até. Exato. Porque a técnica, se você tem que pensar, ela é racional, ela vai lá, resolve aquilo. E se você fica intuitivamente tal, pode até nessa intuição você receber ideias do amparador, etc. Mas você não seria o fato de você aplicar aquelas ideias de uma forma mental somática. Você vai ficar mais ou menos no limbo, no sonho, na ilusão, e aí seria o lado emocional. Ou a espera, né? A técnica não quero esperar, eu quero fazer agora. Exatamente. Tá bom, obrigada. Oi, Alba. De novo. Em voluntariologia, na página 2, eu queria fazer 2 perguntas. Queria que você explicasse mais sobre a herança interassistencial da criação de manuais técnicos no âmbito do voluntariado nas ICs, principalmente nessa parte de herança interassistencial. E a minha outra pergunta é, se você poderia me indicar alguma técnica para fazer esses manuais dentro do voluntariado. Tá. Essa herança interassistencial eu considero porque uma pessoa ou um grupo de pessoas voluntárias dentro da Conscienciologia, né, dentro das ICs, que fabricam manuais técnicos, elas deixam um legado para quem vem depois. Então, quem entra naquela área, naquela IC, não vai precisar reinventar a roda, reinventar técnicas, porque já foi feito, já foi testado, existem critérios de segurança, às vezes, e aquilo dali é precioso, né, pode ser utilizado. Agora, técnica para produzir esses manuais, olha, eu não sei se a Valdirene teria alguma ideia, que a Valdirene é muito boa dessas escritas aí. Agora, a questão de você seguir mesmo a descrição do passo a passo também ajuda se você for criar um manual de passo a passo, né? Como é que você prepara? Porque o manual técnico que é? Pressione o botão vermelho, né? Então,
né? Receba os alunos no horário, sei lá, de 11 às 30, 11h30, aquela coisa assim. Obrigada, Alba. Né? Alba, acho que um exemplo é a descrição que o professor Valdo faz da técnica do EV, tanto no 700 quanto no livro que é a Conscienciologia, no passo a passo, né? Ele vai colocando como a pessoa chegar até o estado vibracional. Então, eu vejo uma analogia com o manual, seria isso, é o passo a passo, isso mesmo que você colocou. É, por aí. Ok. Alba, aqui em trinomiologia, você poderia comentar o último trinômio? Trinômio Tecnofilia, Estudos Humanísticos, Parapsiquismo. Eu associei esses três devido à questão humanística, a questão humana, que no caso eu poderia ter colocado consciencial, mas às vezes a palavra, né, humana dá uma conotação mais cosmoética, às vezes, não sei. Porque você se importa com o humano, você se importa, você mostra que se importa com o outro. Então, você não considera só as técnicas, e sim a parte humana das pessoas, a consciência em si, o respeito à consciência, e o parapsiquismo. No desenvolvimento do parapsiquismo, tem até uma técnica dos 700 experimentos aqui. Agora não vou lembrar qual é o número. Do senso universalista, né? Técnica. Beleza. Do senso universalista. E eu penso que ela reúne isso aqui. A número 7, lá no comecinho já. Técnica da aquisição do senso universalista. No 700 experimentos, então, ele começa falando lá do treino pela clarividência, que é parapsiquismo. E aí você vai ampliando essa sua visão, você vai abrangendo, vendo cada vez mais os paraseres, né, da parasociedade, das parasociedades, e entrando em contato com isso, você vai baixando também os seus apriorismos, preconceitos. Você vê, por exemplo, um ET numa dinâmica parapsíquica. Hoje é mais comum, né? As pessoas já não se assustam, né, tanto. Eu imagino que você, na dinâmica da extraterrestrologia, você e o Marcelo devam, né, ter contato bastante com extraterrestres lá. E é a tecnofilia, o que é a aplicação das técnicas, mas considerando essa questão consciencial mesmo. E ele vai ampliando ao ponto de chegar no estado mundial e tudo, na técnica da aquisição do senso universalista, né? É bem profundo mesmo. Alba, parabéns pelo verbete. Obrigada. Na página 5, eu queria que você explicasse um pouco a técnica número 44. Eu não sei se você já falou a respeito. Não. Eu não sei nem como é que fala isso. Tá. Da escansão. Escansão. Você quer falar? É um verbete o verbete dele. É dele. Então, a técnica da escansão tem um verbete. A escansão é você falar uma palavra grande, sílaba por sílaba, justamente para você não enrolar a língua, não tropeçar. Então, é simplesmente para a gente poder, só que tem um efeito didático, né? Então, por exemplo, vou pegar uma palavra aí, grandona aqui. Uma palavra aí, vamos dizer, a própria interdisciplinologia. Então, a gente fala assim, interdisciplinologia. A gente fala assim, pausado, para poder a gente, em primeiro lugar, não se enrolar. E às vezes a pessoa erra uma vez, fica ansiosa, e fala de novo, erra de novo. Entendi. E aí ela pula a palavra. Não, então ela fala sílaba por sílaba, ela consegue falar, aumenta a confiança dela, o interlocutor entende e assim melhora a comunicação. Entendi. Legal. Alba, eu queria fazer uma outra pergunta, se você estudou alguma coisa a respeito de retrotécnicas. Não, mas isso aí eu lembrei hoje das retrotécnicas. E tem o próprio livro Retrocognições também, né, que técnicas a respeito das retrovidas.
Olha, eu não cheguei a estudar para esse verbete, não, mas você estava pensando em alguma coisa específica? Não, eu pensei assim, alguma técnica para você recuperar suas retrotécnicas, né? Alguma coisa para você recuperar, porque se a gente vem trabalhando com parapsiquismo, né, ao longo de várias vidas, né, eu acho que a gente tem muitas técnicas que a gente utilizava e que a gente perdeu, né, que a gente não lembra mais, que não usa, né? Então pensei em alguma coisa para a gente pensar numa técnica para ter acesso às retrotécnicas, né? Não sei. Legal. Dentro dessa mesma linha, eu estava pensando aqui nas técnicas que os amparadores usam, por exemplo, na comunicação com a gente, ou mesmo técnicas extrafísicas assim de esclarecimento, né? As técnicas, por exemplo, de resgate extrafísico, né? Tem toda uma técnica, uma paratecnologia, né? Que assim vasta e que a gente desconhece ou conhece muito pouco, né? O máximo que eu inseri foi a recuperação de cons, né? E na parafatologia eu coloco das paratécnicas do curso intermissivo, que eu lembro de uma técnica que eu tenho hipótese de que foi de curso intermissivo, a técnica de enfrentamento, de autoenfrentamento mesmo, diante dos problemas lá na hora. Aí para descrever é mais elaborado, né? Eu não sei, às vezes eu vou escrever uma coisa que foi da minha interpretação, mas era uma técnica de curso intermissivo. Poderia explicar as técnicas do item 42, técnica da entreitemização, tem que usar a técnica da escansão, né? Tá. Entreitemização, e o 62, técnica da formação cultural. Tá. Essa da entreitemização, ela é a mesma técnica do entrelinhamento lógico. Então, como é que é? Você vai inserindo no seu texto, às vezes, sinônimos, antônimos, que marcam para você recuperar aquela informação depois. Então, você vai fazendo, entre os itens ali, né? Entre os itens, você vai colocando algumas informações que você vai tendo uma lógica para você, escritor, e depois você pode recuperar. Então, é a mesma do outro. E a outra que você falou? Formação cultural. Essa é uma técnica para pedagogia, não. Pela pedagogia mesmo, que é o estudo formal. Você ter uma formação cultural. E se você não tiver uma formação cultural, que você tenha um autodidatismo pelo menos, mas a formação cultural ela ajuda no desenvolvimento da programação assistencial, né? Bom, já que você citou a técnica da recuperação de cons, você poderia comentar alguma coisa sobre essa técnica? Ah, tá. Essa técnica eu acho que deve ter até mais efeito dentro do laboratório das retrocognições aqui, né, no CIEC. Mas só de você pensar a respeito de determinado tema, eu, por exemplo, estava pensando a respeito de algumas emoções e na hora não tinha uma solução para mim, porque eu estava sentindo aquelas emoções com relação à justiça, né, e tal, e fui pensar a respeito daquilo. Pensei 2 dias. É claro que eu não deixo de fazer as minhas coisas, né, só para parar para pensar, mas enquanto eu lembrava do assunto, eu queria aprofundar mais qual era o sentido daquilo. E aí eu consegui recuperar o que eu considero uma informação possível de curso intermissivo, né, que está relacionada à síndrome do justiceiro e tudo mais. E aquela informação saciou a minha vontade de entendimento naquele momento. Então, entendi, faz sentido, e aí eu continuei com minhas coisas, né. Só uma última questão rapidinho, Alba, ali na teoriologia, queria que você explicasse ali a teoria condutora da praticidade tecnológica. Teoriologia. Tá. É a teoria que
a teoria que embasa a técnica que você está aplicando, é isso que conduz a uma praticidade? É o negócio da teática, né? É por aí. Ah, tá. Porque a ciência e a tecnologia, elas estão relacionadas. Então, se você tem a ciência, você tem teorias, você tem teses, você tem hipóteses. Essa teoria, ela conduz a uma praticidade tecnológica. Então, uma teoria de Newton, por exemplo, resulta em quê na prática? Estudo da mecânica, por exemplo. Fabricação de aviões, foguetes. Aviões. Pode ser, né? Bom, nós agradecemos aqui a professora Alba pelo seu brilhante verbete. Agradecemos aqui a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, e vamos passar para os nossos avisos e recados. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Valdirene com um curso só complementário, a Cristina com os cursos da IAC e a Keiko com o programa Verbetografia. Mas antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez aqui falando do programa Amigos. Para quem não conhece ainda o programa Amigos, ele é supra-institucional. Ele é apoiado por todas as instituições conscienciocêntricas, porque ele dá sustentação financeira para manter as estruturas aqui do campo do SEAEC, que são os prédios do Holociclo da Loteca e do Tertuliarium. Então, nós temos todo o acervo do Holociclo da Loteca, nós temos aqui toda a estrutura do Tertuliário, de tecnologia, de acomodação, para a transmissão diária das tertúlias. Tudo isso culmina com a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Isso tem um custo elevadíssimo e os associados do programa Amigos é que mantêm isso aí. Então, nós, mais uma vez, enfatizamos a importância de a gente manter o grupo atual de associados, expandir esse grupo para a gente poder dar continuidade a esse projeto, fazer os investimentos necessários, melhorar constantemente toda essa infraestrutura. Então, é muito fácil você associar o programa Amigos, basta você ligar na recepção do SEAEC, no telefone 45 3525 2652, todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado, das 8 às 18, você faz a sua assinatura do programa Amigos. Então, você pode renovar a assinatura daquelas que estão vencidas, como também fazer uma adesão. E além de você estar contribuindo e participando de todo esse projeto, sustentando esse projeto, que é muito importante, você tem benefícios como acessar o Holoserve e fazer pesquisas inteligentes e muito práticas em 23 obras da Conscienciologia. Você pode fazer o download da enciclopédia e ter a sua enciclopédia eletrônica no seu computador. E agora também você tem a verbetomática. É uma forma rápida e inteligente de acessar e pesquisar a enciclopédia da Conscienciologia. Então, além de muitos benefícios, você contribui para a manutenção de toda essa infraestrutura. Então, a gente convida você, novamente, a se tornar e associar ao programa Amigo da Enciclopédia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que acontecerá no próximo final de semana, no campus SEAEC, nos dias 7 a 9 de fevereiro. A temática será autoconscienciometria, com o Epicom João Bonassi. O acoplamentário ele possibilita o desenvolvimento do parapsiquismo através das técnicas do acoplamento energético e da clarividência facial. Neste acoplamentário, os conscienciômetras da Conscius estarão trabalhando, apresentando com os alunos algumas técnicas que favorecem o aprofundamento da autoconscienciometria. Então, os interessados podem fazerem as suas inscrições na recepção do SEAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Só dinamizamos efetivamente nossa evolução lúcida quando deixamos de ser vítimas dos assedios interconscienciais habituais, que são fato da vida humana diária, enquanto ainda estamos no front da assistencialidade e das relações interpessoais. A IAC está promovendo, justamente para poder trabalhar todos nós isso, o curso Meta Desperticidade. Leva uma década de experiências onde as atividades inéditas e inovadoras elaboradas
para ajudá-lo justamente a alcançar a condição de desperticidade. O curso é programado em 4 módulos e o primeiro módulo começa o dia 22 a 23 de fevereiro de 2014. E o conteúdo pragmático são 80 horas de atividades e o curso inclui 4 avaliações holossomáticas e energético-parapsíquicas individuais, 4 módulos teóricos, cada um com 10 horas de duração, 3 tarefas de casa individualizadas, 3 reuniões com o grupo de apoio, um workshop bioenergético e um vídeo discussão. O curso é ministrado pelos professores Epicom Wagner Alegretti e Nancy Tribeliato e o local do curso é Porto Alegre. O e-mail para mais informações é brasil@iacworld.org e os telefones são 45 8432 8128, 45 8404 5923 e 45 3028 8123. Muito obrigada, a IAC espera vocês. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o verbete e, com seu verbete, contribuir com a Enciclopédia da Conscienciologia a fazer o programa Verbetografia, no modelo EAD, Ensino à Distância, né, que começa no dia 27 de fevereiro de 2014. Essa modalidade de ensino à distância você vai poder fazer de qualquer, não precisa estar residindo em Foz do Iguaçu, de qualquer local você poderá fazer, participar do curso. Tem duração de 3 meses, o curso oferece aulas semanais gravadas, né, no ambiente Moodle, que você poderá baixar e assistir a qualquer momento e quantas vezes forem necessários, para você procurar entender o confort do verbete e aprender a usar a chapa verbetográfica. E também aulas semanais online para acompanhar sessão a sessão a produção verbetográfica. As inscrições são feitas na recepção do CAEC ou por telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Procurem antecipar, né, a inscrição para poder já receber a senha para acessar as primeiras aulas do curso, né, e você poder preparar e antecipar a aprovação do seu título e otimizar, então, o aproveitamento do curso já com o título aprovado. Então, aguardamos vocês. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Fluxo dos Automater Pensenes Consciencioterápicos, especialidade Autoanaliticologia, e a verbetógrafa Rosa Nader. Muito obrigado e boa tarde.